Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o, joga para longe de ti. De fato é melhor perder um dos teus membros, de que todo o teu corpo seja julgado no inferno. Se tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta, joga para longe de ti. De fato é melhor perder um dos teus membros que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Um dos assuntos que Jesus muito retratou na Bíblia foi sobre o matrimônio. Muitos escritos de Jesus é sobre o matrimônio. Então Jesus se preocupou muito com o casamento. Porque naquela época tinha uma situação muito calamitante sobre o matrimônio. Havia muitas pessoas que se separavam, divorciavam e continuavam e casavam com outra pessoa. Então Jesus, quando estava e as pessoas vinham interrogá-lo sobre o matrimônio, muitos, porque sabia que estava errado. Sabia da fidelidade, da promessa de casar e de ter uma única esposa e não se divorciar. Mas devido à circunstância, a lei judaica permitiu, Moisés permitiu, numa época, essa situação. Mas Jesus foi incisivo com aquela situação. Ele pôs o pingo no i. Pronto, acabou. Se vocês estão me perguntando sobre esse assunto, eu vou definir para que fique definido para sempre. Acabou. Quem quiser viver no reino de Deus tem que viver essa dimensão. E aí ele fala da separação, que muitas vezes pode ocorrer no casamento por diversas circunstâncias. E ele está dizendo, olha, se foi uma coisa irregular, por um motivo irregular, então existe uma forma de resolver. Então, por isso a igreja, quando as pessoas separam, devido a certos motivos que a igreja compreende que são motivos irregulares, ela decreta nulidade daquele matrimônio. Então, a pessoa que foi decretada nulidade do seu matrimônio, ela pode casar de novo. Ela pode contrair um novo matrimônio, porque aquele primeiro foi irregular. Um pequeno exemplo, né? A pessoa que vai lá contrair o matrimônio, estava grávida, por exemplo, numa circunstância, casou grávida. Então, mesmo que às vezes os dois queriam casar, mas na hora que o padre pergunta lá, é de livre e espontânea vontade que você vai casar? Ela vai dizer sim, mas é de livre e espontânea vontade? Se está grávida, não é mais livre. Ela está casando, mas não é livre, ela está grávida. Então, nesse aspecto, ela mentiu. Ela mentiu. Então, há uma situação assim, porque ela omitiu aquela situação.
não contou para o padre às vezes, e aí ficou uma omissão no caso. Então, a omissão, ou a mentira, prometendo uma coisa que não é verdade, porque ela não está livre, ela está grávida. É livre quem é livre mesmo, né? Então, vai casar também. A pessoa vai casar, a esposa vai casar. E de repente aquele homem ou aquela mulher, aquele homem tem um filho fora do casamento e não contou para a noiva, por exemplo, né? Que tem um filho. Um exemplo. E aí, quando ela casa, depois de um tempo, aparece a criança. Então, a omissão da verdade. Então, muitas circunstâncias, o casamento é válido, mas ilícito, porque houve mentiras, omissões, né? Aquela pessoa, às vezes, usava droga. E não contou para a noiva que usava droga. Ou a noiva usava droga e não contou, né? E, de repente, quando casa, ele descobre que aquela pessoa está usando droga. Ela omitiu aquele vício e que pode colocar em risco a vida dele, da sua casa, da sua família, né? Porque um vício de droga é perigosíssimo hoje, né? A pessoa pode morrer por causa daquele vício, né? Então, certas circunstâncias tornam o casamento tem nulidade. Então, ela vai no tribunal, o tribunal lá vai analisar a circunstância, tudo do momento do casamento. E aí ele vai decretar nulidade, a pessoa tem direito de casar novamente. Então, por isso, ele fala que quem vai morar junto com a outra pessoa está em adultério. É triste, né? Que vai morar junto, vai conviver junto, está em adultério. E aí a gente fica, o padre, a igreja fica limitada em certas circunstâncias. Quando a pessoa vai lá, por exemplo, confessar. Eu não posso dar absolvição, porque ela está morando junto, está tendo uma vida marital. E aí o padre, na sua função, naquilo que a igreja dá para ele tem o seu limite também, não pode dar absolvição dos pecados. Então ela não pode comungar, porque ela está vivendo uma vida marital. Ou mesmo que não foi casada, ele também não foi, mas os dois estão morando juntos, está vivendo uma vida marital. E aí o padre fica limitado de não poder dar absolvição. A igreja fica limitada nesse aspecto. A pessoa não pode comungar, não pode receber a absolvição dos seus pecados. Então, por isso, Jesus fala, olha, se você quer viver bem o reino de Deus, o que está te fazendo mal? Corta essa coisa da sua vida, joga fora, né? Não é amputar. Jesus não mandou amputar a mão. Amputar é uma coisa e cortar é outra. Cortar é cortar aquele local que está fazendo mal. Se é meu olho que está me fazendo pecar, eu vou ali cortar meu olho daquele local, daquele lugar que às vezes me leva a pecar, né? Então eu já sei, olha, vou olhar para uma pessoa sem malícia, sem impureza, vou olhar como uma pessoa, como uma irmã, para mim, como alguém que eu respeito, porque a gente respeita a nossa mãe, respeitamos nossas irmãs, a gente não põe malícia. Por quê? Porque nós educamos nossos olhos, não é? Dentro de casa, eu tenho 6 irmãs. Então, é normal a gente ver, a gente é criança, dormia todo mundo junto. Por que a gente educou? Porque a gente foi educando a malícia do nosso coração. A gente colocou pureza, a gente não colocou maldade contra nossos irmãos e nossas irmãs, não é? Porque a gente educou os nossos olhos. Então, Jesus está dizendo, se você educou os seus olhos para viver bem em casa, por que você não pode educar seus olhos para viver com as outras pessoas? Então, corta essa malícia, corta essa maldade dos seus olhos. Se é a tua mão que está fazendo isso, se você permite, né, qualquer coisinha, tem gente que tem mania de pegar as coisas dos outros, é roubar, né? Não pode ver alguma coisinha que pega e põe na bolsa, né? Esses dias eu fiquei vendo ali umas mulheres lá pegando flor, né? Passa no jardim dos outros e arranca um galho de flor. Está roubando a flor do outro. Aconteceu um dia que uma pessoa, né, que foi uma pessoa que eu conheci, ela foi levar foi num convento visitar uma irmã, a irmã Lúcia, né, dos 3 pastorinhos. E ela passou lá no convento e viu uma rosa muito bonita. Ela pegou aquela rosa, cortou.
e foi com a rosa na mão, lá no convento. E aí perguntou pela irmã Lúcia. A irmã Lúcia está, a mulher falou, olha, hoje ela não está podendo receber, que ela está muito doente. Aí ela falou, então, você dá essa rosa para ela, para mim. Ela falou, aonde você pegou essa rosa? Que a irmã viu que era do jardim dela. Aí ela falou assim, eu peguei ali no jardim e falei, quando você for dar alguma coisa para alguém, pega na sua casa. Você não pode vir lá no meu jardim e pegar para dar para os outros, isso é roubo. Está vendo? E às vezes a gente não percebe que a gente roubou a rosa, né? Então, isso que ele está dizendo. Por isso nós trazemos em nós muitos vasos que podem quebrar a nossa vida, né? São Paulo fala, olha, trazemos esse tesouro em vaso de barro. Nós somos um vaso de barro. Qualquer coisinha está trincando. Qualquer coisinha está soltando pedaço, né? Um olhar faz a gente ficar irritado, faz a gente ficar triste, não é? Uma palavra acaba com o nosso dia. Olha, às vezes você trabalha o dia inteiro, faz todas as coisas bem, tudo certinho. Aí quando chega de tarde, você faz uma coisa errada. Pronto. Você esqueceu todo o dia que você fez de coisas maravilhosas, de coisas lindas. Tudo que você foi elogiada, por causa de um erro, você vai dormir mal. Vai levantar no outro dia atravessado, irritado, nervoso, por causa de um erro, né? Acertou a vida inteira, acertou todo dia. A gente lembra dos tapas que a nossa mãe deu, mas dos beijos a gente não lembra, não é? Os beijos, os banhos que a nossa mãe nos deu, nos lavou, trocou fralda, troca a fralda todo dia, 3 vezes por dia, 4 vezes, né? E a gente não lembra das fraldas, né? Mas os beliscão, os tapas na bunda, a gente não esquece. A hora que a nossa mãe xinga, chama a gente e fala, eu não gosto de você, eu não sei porque que eu te tive, eu sou traumatizado, minha mãe me rejeitou. Mas os banhos, tudo que ela fez por nós, né? Nos ensinou tantas coisas maravilhosas, a gente não lembra. Os presentes. Você lembra do presente que você ganhou de aniversário? Não lembra, mas daquele momento triste você lembra. Então, olha como é que a gente guarda só coisa ruim. A gente tem esse aspecto humano de guardar as coisas negativas. Por isso São Paulo está dizendo, a gente é um vaso de barro, que às vezes deixa essas coisas marcar a nossa vida. E Jesus está dizendo, corta isso. Qual que é o segredo de Jesus? Perdoa. Perdoa a sua história, perdoa a sua mãe, perdoa seu pai, perdoa as pessoas que te machucaram. Você, olha, não dá para alimentar. Jesus está falando de uma coisa que ele fazia. Era algo que Jesus fazia naturalmente. E como ele vivia, Jesus não falou de alguma coisa que ele não vivia. Ele só ensinou o que ele vivia, naturalmente. Para nos dar a graça também de a gente viver naturalmente esta riqueza. Ele está dizendo, olha, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos. Somos colocados em angústia, em apuros, mas sem perder a esperança. Somos derrubados, mas não desamparados, nem aniquilados. Somos colocados em diversos tipos de sofrimento. E você pode vê-lo de 2 formas. Uma para reparação, para santificação, e outra só como sofrimento. Só como decepção, como tristeza, e você pode ver também como aprendizado. Isso é bom para me aprender a fazer coisa de outro jeito. Então nós podemos ver de diversas formas os sofrimentos que nós enfrentamos. Então nós queremos pedir essa graça para Deus hoje, para que a gente possa mudar. E a hora que você vê que você está fixo em alguma coisa que está te fazendo mal, ele está dizendo, corta isso da sua vida. Corta, não continua. Se é a língua que não para na boca, tem hora a nossa língua não para, né? Ele fala, corta. Fecha a boca. Deixa de falar, deixa de reclamar, deixa de ficar falando a mesma tecla, né? A gente tem mania de ficar repetindo a mesma coisa 50 vezes, né? Ele está dizendo, para de falar, deixa isso para lá um pouco, dá um tempo, né? A gente quer tudo pronto, não tem nada pronto, tudo está para fazer.
Vamos pedir essa graça, pedindo que o Espírito Santo nos dê essa docilidade de alma hoje. Feche teus olhos por um instantezinho. Assim como São Paulo está dizendo para nós, nós somos esse vaso. Nós queremos pedir que este poder extraordinário de Deus enche o nosso coração. Na aflição, mas nós não queremos deixar nos desanimar, porque nós não somos vencidos, porque Deus está conosco. Somos colocados em angústias, em apuros, mas não podemos perder a esperança, Senhor. Enche-nos com essa esperança. Se perseguido, Senhor, não nos deixe ficar desamparados, que sua mão poderosa esteja sobre nós. Se derrubados, não nos deixe caídos, nem aniquilados, mas que o Senhor nos dê a força de levantar e continuar a nossa caminhada. Se somos colocados em aflições, que venha o seu consolo, Senhor, no nosso coração. Que teu Espírito Santo nos dê a graça de cortar em nós tudo aquilo que nos leva à morte, à destruição, ao sofrimento. Que nos dê a graça de fortalecermos, de colocarmos de pé novamente, para que esse dia de hoje este vaso de barro, Senhor, seja santificado em Ti. Que todo o nosso corpo, todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos sejam santificados no Seu amor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!